Capítulo 16. Então, a volta do Monte das Oliveiras a Jerusalém foi mais dança do que passeio. À medida que corriam, o suor lhes colava a roupa na pele bronzeada pelo sol, mas nada poderia abater-lhes o espírito nesse dia. Os espectadores, curiosos, apontavam os dedos para eles e cochichavam. Choque? Decepção? Medo? Sim, estas eram as emoções que eles esperavam ver nos rostos desse grupo e não alegria. Não a descuidada exuberância de uma criança a brincar com um brinquedo novo. Não o êxtase. Veja-os enquanto eles flutuavam sobre o solo. Ouça seus brados de hosanas e louvai ao Senhor. Eram estes os mesmos homens que, poucos dias antes, se espalharam como baratas ao vento e, ao verem uma luz brilhante e Jesus sendo preso no Getsêmani? Não eram estes os mesmos que, depois da execução do operador de milagres, se acovardaram atrás de portas trancadas com medo dos judeus? Não, estes não eram os mesmos homens, absolutamente. Aqueles homens tinham morrido junto com seu mestre. Que alívio! Estes homens tinham os mesmos nomes e rostos daqueles: Mateus, André, Filipe, Tomé, João, etc. Mas havia algo diferente neles. Que olhar era esse em suas faces? Ah, sim, muitos já haviam visto esse olhar antes. Era inconfundível. Jesus. Eles tinham o olhar de Jesus. Eles pareciam Jesus. João, Pedro quase cai enquanto tenta voltar e as cotoveladas abrir caminho para se reencontrar com o vibrante grupo de discípulos que agora se aproxima de Jerusalém. Você ouviu? Viu como ele olhava para nós lá da nuvem? É claro que eu ouvi, responde João, tentando andar mais devagar para evitar que seu ofegante amigo cambaleie. Tenho que contar a alguém. Estou a ponto de explodir, tange Natanael. Nunca amei alguém deste tanto. O mesmo se dá comigo, diz João, estendendo uma de suas mãos para puxar Pedro pelas vestes para que ele olhe para a frente novamente. Mas primeiro temos que fazer o que o mestre disse e esperar pela bênção prometida. Ao que Mateus arrisca. Eu me pergunto que surpresa Jesus terá reservada para nós em Jerusalém. Seja qual for, não posso nem esperar, responde Pedro. Os dias que se seguiram à ascensão foram preenchidos com louvor e bênção. Os discípulos estavam continuamente no templo, louvando e abençoando a Deus. Depois que os cambistas se foram, os pátios da casa de Deus voltaram à normalidade. Os adoradores, de modo rotineiro, faziam fila para entrar e para sair, sem muita agitação ou tagarelice. No entanto, desde que os seguidores do Nazareno retornaram aos cultos públicos, brados de ações de graça e de louvor repercutiam através do templo e ecoavam pelas paredes dos pátios. Por que estavam essas pessoas tão felizes? Será que não compreendiam que seu Messias estava morto? Em vez de encher-se de júbilo, eles deviam bater no peito e chorar. O povo simplesmente não entendia. Que pena, mas entenderiam em breve. O cenáculo, como mudou em poucas e breves semanas. Não fora ali, na última lua cheia, que eles tiveram um terrível pressentimento de tristeza e melancolia? Todos tiveram o mesmo pressentimento. Havia algo de errado com o mestre. As sombras que dançavam no assoalho, imitando as chamas da lareira, pareciam maiores do que de costume. Lá fora, a noite era úmida e fria. Cada bocado do alimento parecia exigir o dobro do esforço para mastigar, e engolir era uma desagradável tarefa. De repente, a vergonha interrompe as suas recordações.
A conversa deles naquela noite deve ter magoado Jesus demais. Eles disputando sobre quem seria o maior, enquanto o próprio Deus se curvava diante deles para lhes lavar os sujos pés. As palavras vão saindo em fragmentos, sufocados entre soluços. É Pedro quem fala. João, eu sinto muito. Eu tinha tanta inveja de você. A cabeça do apóstolo se inclina de tal maneira que o peito fica comprimido por sua espessa barba, agora banhada pelas profusas lágrimas que lhe escorreram pelas bochechas. João coloca um braço ao redor dos ombros de seu amigo para levantá-lo. Ele faz uma confissão semelhante. Você tinha inveja de mim, e eu ardia de inveja de você, meu amigo. Pedro vira sua cabeça rapidamente e fixa seus olhos naquele que sempre estava mais próximo de Jesus e lhe diz: Você, inveja de mim? Por causa de quê? Você estava mais próximo dele. O que é que eu fazia que você não fazia melhor? Você andou sobre a água, Pedro. Eu estava morrendo de vontade de ir até Jesus naquela noite, mas foi você que ele chamou. Mas isto foi só porque eu pedi, responde o rude pescador, com aqueles olhos cheios de lágrimas típicos de quem tem dormido muito pouco ultimamente. Você me perdoa? Pergunta João enquanto puxa Pedro de leve pelo ombro. Sinto-me envergonhado de que você tenha que pedir. É claro que eu perdoo. E você me perdoa a minha inveja de você? Os dois se abraçam e logo os outros também, entre palavras de confissão e de perdão. O cenáculo estava vivo, com uma mistura de sons de choro e riso. Eles lembraram da oração de Jesus para que eles fossem um, como ele e o Pai eram um. Agora eles compreendiam. Colocaram-se de joelhos e conversaram com Jesus como se conversa com um amigo. Eles não fizeram ares de importantes, nem tentaram impressionar através de palavras floreadas à moda dos fariseus. Eles simplesmente cobraram suas promessas e pediram coragem e poder para compartilhar sua história com os vizinhos e os compatriotas. Com a lembrança do olhar de Jesus no dia de sua despedida, antes que as hostes angelicais lhes impedissem de continuar vendo, os discípulos pediram ousadamente pela prometida bênção que os capacitaria para sua enorme tarefa. Jesus está à direita do Pai, raciocinavam eles. Ele nos ouve e nos ama. A promessa virá. Desvaneceu-se todo o desejo de supremacia. O cenáculo, antes usado como cenário de tristeza e lugar de esconderijo, mas agora como uma capela de oração, tornou-se uma testemunha muda do novo nascimento. Estava em formação o corpo de Cristo. Durante os 10 dias após a ascensão de Cristo, os discípulos confessaram suas faltas e suas descrenças anteriores. Humilharam-se diante do Rei no céu e buscaram sua face em oração fervorosa e perseverante. O espírito de arrependimento trouxe grande esvaziamento e grande alívio. Os pedestres que por ali passavam ouviram uma sinfonia de sons vindos das janelas do cenáculo. Hinos de louvor, palavras das Escrituras, orações, confissões, risos e momentos de silêncio envolviam diariamente numa rua de Jerusalém sobre estes fiéis, agora chegando ao número de 120. Quem sabe como tudo começou? Talvez como um sussurro, tão suave como o fôlego de uma criança quando assopra as flores liguladas do dente de leão branco. Uma cortina se mexe. Subitamente o ar apresenta uma doce fragrância. Será que é ele? Será que Jesus voltou para nos visitar?
aparecerá de repente entre eles, como o fez naquela noite em que eles estavam encolhidos com medo de perder a vida? Em algum lugar distante, um cão está latindo. As crianças estão brincando na rua logo abaixo, mas suas vozes são subitamente cobertas por um estrondo profundo, como de trovão. Luzes, cores e um som mais alto do que o uivar de uma tormenta da Galileia enchem repentinamente o salão. Parece que o próprio céu desceu sobre o grupo em oração. Uma indizível alegria enche as gargantas daqueles seguidores de Cristo. O Consolador chegou. Pedro cutuca Tomé e com o dedo aponta para um lugar logo acima de sua cabeça. Tomé acena com a cabeça sem dizer uma palavra. Vingos de fogo, de cor alaranjada e carmesim, alojam-se sobre a cabeça de cada um, e enquanto o Espírito Santo os vai enchendo, a alegria que está presa na garganta deles irrompe em línguas com as quais nunca antes tiveram contato. Pentecostes. A inauguração de Jesus no céu estava agora completa e seus seguidores estavam vazios de qualquer coisa exceto o amor por seu mestre e por seus companheiros humanos. Haviam chegado os tempos do refrigério. A espada do Espírito, de novo afiada, com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade. Milhares se converteram num dia. Isto acontecerá outra vez. Em lugar do cenáculo será uma sala de visitas, uma cozinha, um escritório, um templo. As localidades poderão variar, mas o resultado será o mesmo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Esta bênção, porém, não virá para fazer com que nos amemos uns aos outros ou para motivar-nos a sair amorosamente em busca de vizinhos ou irmãos da igreja. Não virá para fazermos mais obedientes ou mais dedicados à oração. Não virá para fazer-nos mais obedientes ou mais dedicados à oração. Todas estas coisas precisam ser feitas antes que a bênção seja dada. O derramamento da chuva serôdia só faz amadurecer o fruto já presente na árvore. Ele não produz fruto onde não existe nenhum. E como podemos obter o fruto? Como pode ser nossa a experiência do reavivamento? O que poderá transformar os nossos cultos atuais sem vida naquele encontro de fraternidade e fé que aconteceu com os discípulos no cenáculo? Você conhece a resposta. Nós já a examinamos, parte por parte, através do curso deste livro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então a promessa é certa. É Deus quem está falando. Não existem evasivas, nem mesmo uma segunda conjectura, nenhuma decepção. Então, a promessa é enfática, inequívoca, garantida. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Nós necessitamos de Jesus para ouvir os nossos clamores, nossos gritos pelo pão do céu em tempo de fome. Fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11.
nossos gritos em favor de nossos filhos que se fazem surdos ao chamado do Espírito, nossos clamores por um senso de significado e propósito para retornarmos à nossa adoração e à nossa igreja. Nosso mundo necessita de Jesus para ouvir os gritos da criança Hutu, tribo da África, deitada ao lado do corpo de sua mãe, com os olhos desidratados demais para formar lágrimas e a garganta fraca demais para expressar um gemido. Nosso mundo necessita de Jesus para ouvir as bombas explodindo no Oriente Médio, para ouvir os ais de pessoas que se afogam nos naufrágios, para ouvir o som de armas de fogo num parque infantil, para ouvir a fratura da mandíbula de uma esposa à mercê de um marido bêbado. Será que ele ouve? Oh, sim, ele está somente esperando que sua igreja ouça a mesma coisa. Será que necessitamos de perdão? Oh, sim, ele está somente esperando que sua igreja reconheça a necessidade de perdão. Será que necessitamos de ser curados física e espiritualmente? Oh, sim, ele está somente esperando que sua igreja mande aviar a prescrição já dada de ouro provado no fogo para que se enriqueça e vestidos brancos para que se vista e não apareça vergonha da sua nudez e que unja os seus olhos com colírio para que veja. Apocalipse 3:18. E tudo virá em resposta à oração. Se nós orarmos, então ele sarará nossa terra. A promessa é certa, somente uma condição, somente uma contingência. Nós temos que orar. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Portanto, supliquem tão ardente e fervorosamente como o fariam por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneçam perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vocês gerados quanto à sua salvação, e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. Chegamos ao fim de nosso texto e de nossa jornada. Espero que você tenha compreendido de novo os fantásticos privilégios que são seus porque você é um filho de Deus. Em oração, espero que você tenha obtido uma compreensão mais clara do seu propósito de ser cristão, bem como de uma nova visão do que significa ser um co-obreiro com Cristo na edificação do seu reino. Espero que Deus tenha crescido a tão grandes proporções diante dos seus olhos que você jogue fora a caixa em que o temos mantido e que você comece a viver à luz deste amigo todo-poderoso. Espero que você tenha ouvido a voz dele chamando você pelo nome e dizendo: você é meu. E enquanto você responde ao seu chamado ao arrependimento, eu oro para que você se volte para encontrar e abraçar o amor de sua vida, Jesus. Este livro chegou ao fim, mas ainda falta escrever um capítulo, o seu. E o que você fizer depois de fechar este livro determinará o que será escrito nesse capítulo. Se você fechar as capas deste livro e colocá-lo de volta na estante e retomar a sua vida costumeira, então este será o fim. Obrigado por ter caminhado junto comigo nesta jornada de oração. Oremos um pelo outro para que tenhamos força para perseverar até o fim e para que tenhamos vontade de responder à sua voz. Se, por outro lado, você ouvir Deus chamando-o pelo nome e decidir humilhar-se e orar, então o céu é o limite. Estenda sua mão e a sua vida para receber tudo o que ele anseia conceder. Tudo já é seu, só lhe falta tomar posse. E isto você pode fazer se você orar.